Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 17 em diante. Mateus 26, 17 a 35. Peço que você compartilhe a sua Bíblia com quem estiver ao seu lado. Verifique se ao seu lado há alguém sem Bíblia, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Mateus 26, a partir do verso 17. Diz assim a Escritura Sagrada: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, Senhor, não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que é ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos e ore a Deus conosco. Pai amado, Pai querido, aqui estamos, ó Deus, nesta noite diante do Senhor e diante da Tua bendita palavra. E pedimos que Tu a apliques aos nossos corações conforme as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, exatamente aquilo que precisamos receber de Ti nesta noite. Tu sabes exatamente como entramos aqui neste santuário. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações melhor do que nós mesmos. Então, que Tu venhas ao encontro das nossas necessidades e que Tu fales aos nossos corações conforme a Tua vontade, aquilo que nós precisamos receber do Senhor. E é o que nós Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu creio que a celebração da ceia do Senhor, o que nós vamos celebrar daqui a pouco, dentro de alguns instantes em nosso culto, constitui uma oportunidade preciosa para fazermos algumas coisas, para pensarmos, refletirmos sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre vários aspectos desse relacionamento e como ele se desenvolve. Enquanto os discípulos e o Senhor Jesus comiam e bebiam naquela que para eles era a última ceia, Jesus teve a oportunidade de ensinar-lhes algumas verdades. E nós hoje temos a oportunidade de, lendo este texto, aprender algumas verdades que certamente precisamos atentar, precisamos aplicar aos nossos corações, em nossas vidas.
Enquanto comemos e bebemos, primeiramente temos a oportunidade de ser confrontados pelo Senhor. Deus, enquanto comemos e bebemos, nos confronta com a nossa realidade de vida. O texto nos diz que Judas foi confrontado pelo Senhor. O verso 21, Jesus vai dizer aos seus discípulos: um de vocês me trairá. Um de vocês me trairá. O verso anterior, o verso 25, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Sim, é você. Certo autor afirmou que o ato de comer pão juntos, especialmente o pão que havia sido mergulhado num prato de ervas amargas, era um gesto de amizade. Também era uma honra receber um pedaço de pão das mãos do anfitrião. Jesus ali estava na condição de um anfitrião. Jesus deu a Judas o seu pão, e Judas o aceitou, sabendo que trairia o Senhor. Para Jesus, o ato de dar um pão foi um ato gentil de hospitalidade. Para Judas, aceitar o pão foi um ato vil de traição. Diz a palavra do Senhor que Judas traiu o Senhor. A traição de Judas aconteceu de noite. De acordo com João capítulo 13, verso 30, diz o texto: saiu logo e era noite. Saiu para traí-lo. A traição sempre ocorre no escuro, ou num ambiente que não seja favorável para os outros verem o que está sendo feito de errado. Ninguém sabia o que Judas havia feito. Os discípulos não sabiam o que Judas tinha feito, mas Jesus sabia de tudo. É interessante perceber que Judas sabia o que Jesus estava falando, os demais discípulos não sabiam. Deus sabe o que temos feito. Deus sabe o que você tem feito. Na verdade, só Deus sabe o que você tem realmente realizado. Se você tem sido de fato fiel a Ele ou não. Se temos sido fiéis a Ele ou não. Ele sabe, por exemplo, se você tem sido fiel à sua família ou não. Hebreus capítulo 4, verso 13, o autor aos Hebreus nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Tudo está diante do Senhor. William Barclay diz que Judas deve ter desenvolvido as suas atividades no mais completo segredo. Deve ter feito todos os seus movimentos às escondidas para que os outros discípulos não tivessem noção dos seus propósitos. Judas tinha oculto os seus planos dos seus companheiros, mas não podia escondê-los de Jesus. Não há nada que possamos esconder de Jesus. Não há nada que possamos fazer achando que estamos fazendo em segredo e em secreto e que ninguém tome conhecimento, mas tudo está diante do Senhor. Tudo aquilo que fazemos está diante de Deus. Qualquer um pode esconder os seus pecados do seu próximo, mas nunca pode escondê-los dos olhos de Jesus Cristo, que vê os segredos do nosso coração. Jesus sabia, e era o único que sabia quais eram os planos de Judas, e Jesus sabe exatamente quais são os planos que estão no seu coração. Jesus sabe exatamente o que se passa no seu coração. Jesus sabe exatamente como você tem procurado viver. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei, por exemplo, se você está escondendo alguma coisa da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua família. Eu não sei, mas Deus sabe. Jesus poderia ter usado um poder, o seu poder, para fulminar Judas ali. Podia ter feito isso? Podia ter feito. Podia usar o seu poder para paralisá-lo e até mesmo para matá-lo, mas a única arma que Jesus esteve disposto a usar foi o apelo do amor. Um dos grandes mistérios da vida é o respeito que Deus manifesta para com a nossa liberdade de escolha, para com a livre vontade do ser humano. Deus não obriga, não coage, só chama. Só chama. Quando Jesus busca evitar que algum homem peque, ele faz normalmente duas coisas. Primeiramente, confronta-o com o seu pecado, e depois confronta-o consigo mesmo.
Quando ele confronta com o ser humano com o seu pecado, trata de fazer com que o ser humano pare, veja, pense naquilo que está fazendo. É como se ele estivesse dizendo: veja o que você está prestes a fazer. É exatamente o que Deus fez, e está registrado lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus chega para Caim e diz: Caim, pense naquilo que você está para fazer. O pecado está à porta do seu coração, mas você deve dominar sobre ele, não dê lugar a ele, Caim. Infelizmente, nós sabemos o fim da história, e o fim da história foi bem diferente daquilo que Deus gostaria para Caim e certamente para Abel. Mas Deus, pelo seu apelo de amor para conosco, não apenas nos confronta com o pecado, mas Ele nos confronta com Ele mesmo. Ele faz com que o ser humano olhe para Ele. Olhe para Ele. É como se Jesus estivesse dizendo a Judas: pode você me olhar, pode olhar nos meus olhos, e ainda assim continuar disposto a fazer o que você está pensando em fazer? Depois de olhar para mim, você ainda consegue pensar em fazer o que você está pensando em fazer? O apelo de Jesus consiste em fazer com que o homem perceba o caráter horrível do que tenta fazer e o amor que deseja evitar a sua ação. É aí justamente onde vemos o espanto do pecado. O verdadeiro horror do pecado resiste em seu caráter intencional e deliberado. Apesar do último apelo do amor, Judas prosseguiu. Apesar de olhar nos olhos de Jesus, apesar de olhar para Jesus face a face, mesmo confrontado com o seu pecado e com o rosto de Cristo, Judas recusou-se a retroceder e continuou no seu plano. Há pecado e pecado, disse esse autor, mas é muito pior o pecado frio, calculado, indiferente, premeditado, que sabe a sangue frio que está para fazer, a quem se confronta com o horror do fato e com o olhar amoroso de Jesus, entretanto escolhe o seu próprio caminho. Em João capítulo 13, versos 26 a 27, um outro texto que narra esse momento vivido pelos discípulos e pelo Senhor Jesus, diz o texto que o Senhor Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está prestes a fazer, faça depressa, disse Jesus. João destaca algo muito importante: Satanás entrou nele, entrou em Judas. Por quê? Porque deu brecha, porque deu oportunidade para que ele fizesse isso. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele procura brechas, ele procura oportunidades para entrar e fazer os estragos que ele sabe muito bem fazer. Ele procura brecha no coração do homem, ele procura brecha na família, ele procura brecha no coração, no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes ele entra na família simplesmente porque a família dá brecha, ou alguém da família dá brecha, ele acaba atingindo a família toda. As brechas ocorrem principalmente no nosso relacionamento com Deus. Feche as brechas da sua vida, feche as brechas da sua família, em nome de Jesus. Jesus nos diz e diz a Judas que nós somos responsáveis pelos nossos atos. O verso 24, Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Jesus está dizendo aqui que nossos atos geram consequências, boas ou más, para nós e para aqueles que nos cercam, especialmente para a nossa família. Embora Deus tenha revelado que Judas o trairia, inclusive para cumprir as Escrituras, isso não o isentava da sua responsabilidade. Somos responsáveis pelos nossos atos.
Enquanto comemos e bebemos, enquanto participamos da ceia do Senhor, o Senhor nos confronta com a nossa realidade. O Senhor confronta a nossa realidade de vida e nos encoraja a mudar de vida, a viver uma nova perspectiva na sua presença. Em segundo lugar, enquanto comemos e bebemos, devemos estar atentos, devemos estar alertas para as advertências do Senhor. Devemos nos lembrar das suas advertências. No caso de Judas, ele havia traído Jesus. No caso de Pedro, ele iria negar a Jesus. Ele iria negar a Jesus. A narrativa de Mateus acompanha a de Marcos e coloca essa advertência depois que Jesus e os discípulos saíram do Monte das Oliveiras. Entretanto, Lucas e João dão a entender que essa advertência a Pedro aconteceu enquanto eles estavam celebrando a ceia. De qualquer forma, foi uma advertência de Jesus pela qual Jesus anunciava o fracasso dos seus discípulos. O verso 31 vai dizer: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Quer fracasso maior do que esse? Do que o fracasso de abandonar a Jesus? Do que o fracasso de virar as costas para Jesus? Ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Que advertência terrível, que advertência tremenda. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. A advertência inicial, portanto, é para todos os discípulos. Entretanto, tendo em vista a reação de Pedro, Jesus lhe acrescenta uma informação muito importante. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Quando Pedro discordou do Senhor, meus amados, ele deu o primeiro passo em seu pecado de negar a Cristo. Pedro não estava disposto a aplicar a palavra todos a si mesmo. Em lugar de tranquilizar Pedro, o Senhor Jesus lhe deu uma advertência pessoal e lhe disse: você me negará 3 vezes. Pedro se achava melhor do que os outros, achava que era mais forte do que os outros, achava que tinha melhores condições do que os outros de enfrentar as provações e as tentações da vida. Mas Jesus lhe disse que ele seria mais covarde do que todos os outros. Pedro pensava que poderia suportar aquela situação, mas acabou negando a Jesus. A reação de Pedro foi negar as palavras de Cristo ainda mais fervorosamente. Se Pedro tivesse ouvido a palavra e obedecido a Jesus, não teria negado o Senhor. Negamos Jesus quando negamos a nossa fraqueza. Negamos a Jesus quando negamos a nossa fragilidade. Negamos Jesus quando nos distanciamos dele. A partir do momento em que Jesus foi preso ali no Getsêmani e levado pelos soldados, Pedro passou a segui-lo de longe. Negamos a Jesus quando seguimos a Jesus de longe, não de perto. Negamos a Jesus quando nos esquecemos da sua palavra e do compromisso que firmamos com Ele. Negamos a Jesus quando o nosso compromisso com Ele está limitado a ocasiões especiais. Diante de Jesus, Ele jurou fidelidade. Sem a presença física de Jesus, Pedro o negou. Em todos os lugares, amados, nós estamos diante de Deus. Em todos os lugares estamos diante de Jesus. Tudo que fazemos, estamos fazendo na presença do Senhor. Estamos na presença de Deus aqui neste templo, nesse momento maravilhoso de culto. Mas quando sairmos, certamente continuaremos na presença de Deus. Continuaremos na presença do Senhor. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, fazemos, pensamos, sentimos, falamos na presença de Deus, na presença do Senhor. Fique atento às advertências do Senhor. Leve a sua família a ficar atenta às advertências do Senhor. Quais são as advertências que Deus tem dado a você e à sua família? Leve a sua família a ficar atenta às advertências de Deus que estão na sua bendita palavra. Estão na sua bendita palavra. Enquanto comemos e bebemos, estejamos atentos às advertências de Deus para a nossa vida, para que não venhamos a dar brecha
ao adversário, para que possamos viver como Ele deseja, para que não o abandonemos em situação alguma, em circunstância alguma, para que mantenhamos a nossa fidelidade a Ele em todos os lugares, em todos os ambientes, a qualquer preço. Terceiro lugar, enquanto comemos e bebemos, renovemos o nosso compromisso com Deus. Volte comigo ao texto, capítulo 26 de Mateus. Jesus vai dizer, em seguida tomou o cálice, Mateus vai dizer que em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Para perdão de pecados. Lucas capítulo 22, verso 20, nós vamos encontrar da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus estava firmando uma nova aliança com seus discípulos, e aliança significa compromisso, significa vínculo, compromisso que estabelecemos uns com os outros ou com Deus. Temos uma aliança com Deus, e precisamos renovar essa aliança todos os dias com Ele, todos os dias com o Senhor. A ceia é uma oportunidade que Deus nos dá de renovar essa aliança com o Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Jeremias 31 a 34. Veja o que diz a Escritura, veja o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 31 a 34, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esta é a nova aliança, No Antigo Testamento, Deus reclama de Israel o quebrar da aliança. Em muitos e muitos momentos, Deus se coloca no Antigo Testamento de uma forma semelhante a um marido traído pela sua esposa. Aliás, o livro de Oséias é uma alegoria, ele traz justamente essa ideia. O casamento do profeta, tudo aquilo que ele viveu, casando-se com uma mulher infiel a ele, foi um instrumento para uma profecia de Deus para o seu povo, e dizer: você quebrou a minha aliança, você, Israel, quebrou a minha aliança. Temos uma aliança com Deus, aliança é vínculo, aliança é compromisso. Hoje nós teremos a oportunidade de beber o cálice da aliança, o cálice que simboliza o nosso compromisso com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Temos uma aliança com Deus e somos o povo da aliança. Somos o povo da aliança, a sua igreja, que Jesus comprou com seu próprio sangue. 1 de Pedro capítulo 1, versos 17 a 21, Pedro vai dizer que se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito
perfeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O Senhor nos resgatou pelo sangue de Jesus, não pagando o preço da nossa salvação com prata, com ouro, com pedras preciosas, mas com o sangue precioso de um cordeiro que foi oferecido no nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados e garantiu a nossa salvação. É com este Cristo que nós temos uma aliança, é com este Cristo que nós temos um compromisso de vida. Antes do nosso compromisso ser com a igreja, com o pastor, o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com Jesus. A ceia é um instrumento de Deus para lembrar este compromisso, para lembrar esta aliança. A aliança esta que precisa ser renovada todos os dias da nossa vida. É esse compromisso que nos leva à integridade, a vivermos uma vida só em todos os ambientes, uma vida só dentro da igreja e fora da igreja. Se você tiver um compromisso com Deus, certamente você terá uma vida íntegra na presença do Senhor, você será a mesma pessoa em sua casa, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes que você vive. Ao celebrar a ceia do Senhor, lembre-se do seu compromisso com Deus, lembre-se do seu compromisso com o Senhor e renove esse compromisso na presença do Senhor. Em quarto e último lugar, enquanto comemos e bebemos, temos a oportunidade de nos lembrar de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. A ceia foi instituída por Jesus para nos fazer lembrar de Jesus. Para nos fazer lembrar de Jesus. Para celebrarmos em memória de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11. A ceia é um memorial que obviamente nos faz lembrar sempre de Jesus, nos faz lembrar do seu amor, do seu sacrifício, da sua dor, da sua morte em nosso lugar, da sua ressurreição, do perdão que nós temos em Jesus, da graça que nós temos no Senhor. Celebramos a ceia para nos lembrar de Jesus ou para jamais nos esquecermos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Pode parecer simples, mas não é simples. Quantas vezes nos esquecemos de Jesus? Quantas vezes nos esquecemos de Jesus? Isso me faz lembrar de José e Maria, quando Jesus tinha aproximadamente 12 anos, foram a Jerusalém, à época da Páscoa, para celebrar. E voltaram para Nazaré, só que esqueceram um menino para trás. Acho que daria um filme Esqueceram de Mim 4, né? Pensaram que estivesse entre os parentes. Quando se deram conta, Jesus não estava com eles. Tiveram que fazer o caminho de volta até Jerusalém. E depois de peregrinarem por aquela cidade alguns dias, foram encontrar o menino no templo, discutindo doutrina, discutindo a lei com os doutores da lei. Parece que muitas vezes nós esquecemos Jesus na nossa caminhada da vida.
Parece que muitas vezes deixamos Jesus para trás. Pensamos que Ele está naquilo que estamos fazendo. Mas quando vamos perceber, ou procurar, melhor dizendo, evidências de que Ele está naquilo que nós estamos fazendo, não o encontramos. Precisamos nos lembrar de Jesus. Precisamos nos lembrar de Jesus ao tomarmos as nossas decisões. Precisamos nos lembrar de Jesus ao formularmos nossos planos para o futuro. Precisamos nos lembrar de Jesus. Não podemos nos esquecer do nosso Senhor. Precisamos nos lembrar que Ele está junto a nós para nos ajudar na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Precisamos nos lembrar que Ele está junto a nós para nos ajudar a testemunhar e para impedir que o adversário tenha lugar na nossa vida e na nossa família. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, o profeta nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos esta noite trazer Jesus à nossa memória, porque é Ele quem pode nos dar esperança. É Ele quem pode nos dar esperança. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à memória, a sua memória, aquele que pode lhe dar esperança, que é Jesus. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus antes de desistir. Lembre-se de Jesus antes de jogar a toalha. Lembre-se de Jesus antes de achar que não há mais jeito para a sua vida, que não há mais jeito para o seu casamento, que não há mais solução para o seu filho, que não há mais solução para a sua vida. Lembre-se de Jesus. Lembre-se que Ele é a solução para os seus problemas. Lembre-se que Ele é a esperança para você, para a sua casa, para a sua família. Enquanto comemos e bebemos, fiquemos atentos ao confronto do Senhor. Ele pode nos confrontar com alguma realidade da nossa vida que precisa ser tratada, que precisa ser resolvida. Fique atento às advertências do Senhor. O Senhor pode estar nos advertindo a respeito de algum perigo que estamos correndo, de alguma situação que pode nos levar ao embaraço e ao pecado. Enquanto comemos e bebemos, renovemos o nosso compromisso, renovemos a nossa aliança com o Senhor. Enquanto comemos e bebemos, lembremos-nos do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Aproveite esse momento para orar e para buscar a face do Senhor. Neste momento sublime, celebraremos a ceia do Senhor. Para tal, convidamos os nossos irmãos diáconos, nossas irmãs diaconisas, para tomarem seus lugares aqui junto à mesa. Estaremos cantando o hino 127 do Inário para o Culto Cristão, ao contemplar a rude cruz. Os elementos da ceia são simplesmente o pão e o cálice, que trazem à nossa memória o corpo e o sangue de Jesus, corpo de Jesus que foi pregado na cruz, seu sangue que foi ali derramado em nosso lugar. Participam dos elementos os crentes em Cristo Jesus, batizados em plena comunhão com a sua igreja. Cantemos ao Senhor enquanto os diáconos estarão ministrando, distribuindo, portanto, o primeiro elemento aos irmãos.
Naquela noite o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comam todos dele em memória de mim, em memória de Jesus, em memória do seu amor por nós, em memória de tudo aquilo que ele fez por nós ali na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados e garantindo, portanto, a nossa redenção. Em memória de Jesus, comamos o pão. Querido Deus, obrigado porque através deste cerimonial podemos trazer às nossas memórias, aos nossos corações, aquilo que pode realmente nos dar esperança, aquilo que realmente pode nos dar alegria, aquilo que realmente, Senhor, nos dá a certeza da vida eterna. Obrigado, ó Pai, por teu sacrifício ali naquela cruz. Obrigado por nos proporcionar, Pai, todas estas bênçãos. Que possamos sair daqui nesta noite revigorados e preparados, ó Deus, para mais uma semana e podermos, durante esta semana, Senhor, sermos testemunhas vivas do amor de Deus através das nossas vidas e através dos nossos atos. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto estivermos cantando, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão, digno é o Senhor. Enquanto estivermos cantando este lindo cântico de louvor a Deus, os diáconos estarão distribuindo, portanto, o segundo elemento, que é o cálice. Graças eu te dou, pelo preço sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
Semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da aliança. Bebam dele sempre, em memória de mim. Em memória de Jesus, renovemos a nossa aliança, o nosso compromisso de vivermos seguindo os passos de Jesus, de vivermos segundo o propósito de Jesus, vivermos a vida que Deus quer para cada um de nós. Renovemos os nossos compromissos com o Senhor, bebendo em memória dele o cálice da aliança com o Senhor. Bebamos em memória do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de pé e cantarmos com todo o nosso coração: adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor, Jesus ressuscitou. Aquele que morreu em nosso lugar, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para nos salvar e está vivo entre nós nesta noite para receber o nosso culto, receber a nossa adoração. Cantemos ao Senhor. Amém. Feche os seus olhos em oração. Enquanto comemos e bebemos, o Senhor nos adverte, o Senhor nos confronta, especialmente para o risco do pecado, para o risco daquilo que podemos fazer e que desagrada ao seu coração. Enquanto comemos e bebemos, temos oportunidade de renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com o Senhor. Mas enquanto comemos e bebemos, temos também a oportunidade de nos lembrar de Jesus. Lembre-se que somente Jesus pode dar solução à sua vida. Lembre-se que Jesus é a única possibilidade de vida eterna. Que somente Ele pode garantir a sua salvação, somente Ele pode garantir a sua redenção. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do quanto Ele ama você.
Lembre-se daquilo que Ele fez para perdoar os seus pecados, garantir a sua salvação. Lembre-se que Ele ressuscitou e está vivo, está aqui entre nós nesta noite, para salvar você, para resgatar você do pecado, para dar a você esperança de vida eterna. Você deseja nesta noite, tendo lembrado de Jesus, tendo lembrado que Jesus é sim a solução para a sua vida, é a resposta de Deus para a sua vida, é aquele único que pode perdoar os seus pecados e resgatar você do pecado, transformar a sua vida. Você quer Jesus para você? Você quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, confiando nele como seu único e suficiente Salvador? Se este é o desejo do seu coração, nós queremos orar com você, queremos orar por você, e convidamos você, onde estiver, a manifestar esse desejo, levantando uma de suas mãos para Jesus, dizendo: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero confiar em Ti como meu Salvador. Você deseja entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão bem alto, nós queremos orar por você, queremos interceder a Deus pela sua vida. Você está afastado desta igreja ou de uma outra igreja e quer se reconciliar com Jesus, quer voltar aos caminhos do Senhor. Se esse é o seu desejo, levante a sua mão, nós queremos orar por você também. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado por este momento sublime, muito obrigado, Deus, por este momento precioso. Queremos, ó Deus, Te agradecer, Senhor, Te agradecer, ó Deus, por Jesus, por tudo aquilo que Ele representa para nós, pela oportunidade que nos deste nesta noite de nos lembrarmos dEle, e que essa lembrança não fique apenas hoje neste culto, mas que nós nos lembremos dEle todos os dias desta semana, todos os dias da nossa vida, e que Ele tenha primazia nas nossas vidas, que Ele tenha primazia no nosso coração, que nós nos lembremos dEle ao tomar decisões, ao formular nossos planos de vida, que nós nos lembremos dEle em todos os momentos, nas horas tristes, nas horas alegres, nas horas de adversidade, que possamos nos lembrar que em Jesus há solução, que em Jesus há esperança, que em Jesus há vida eterna, Senhor. Ó Deus amado, sê com cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitória, dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos na Tua doce presença, Senhor. E que possamos testemunhar de Jesus, nos lembrar de testemunhar dEle, do Seu poder em nossas vidas, aquilo que Ele tem feito em nós e por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, uma semana de testemunho do Teu Evangelho por onde passarmos, que façamos diferença, que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar vidas ao longo desta semana. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade bendita de culto e de adoração ao Senhor, e Te rogamos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos os irmãos e conceda a todos nós uma semana de bênçãos e de muitas vitórias na presença do Senhor. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o seu povo aqui reunido, sobre toda a Igreja Batista da Capunga, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém.